Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde. Espero que esteja tudo bem. Eu estou a ter aqui um pequeno problema. Boa tarde a quem está a ver no Instagram e boa tarde a quem está a ver aqui no Facebook. Eu estou a ter um bocadinho um problema técnico aqui com a nossa convidada e vou precisar que vocês digam se estão a ouvir bem, se está tudo ok com o som. Se pudesse ser, metam aí um gosto e um like desse lado para ver se está tudo ok. Eu vou puxar, entretanto, a minha convidada aqui para o Instagram e também aqui para a sala de estúdio do Facebook. Mas antes de mais, eu quero que saibam que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Esta minha convidada, já agora vou fazer assim uma pequena apresentaçãozinha aqui à convidada. A nossa convidada chama-se Paula. Ela é um doce de pessoa, é um amor de pessoa e é uma pessoa que também me deixa entender que os desafios para ela são para arregaçar as mangas e também para fazer. Apesar de que eu acho que ela se sabota um bocadinho, ela tem um imenso potencial e acho que esconde muito bem isso. E, entretanto, vê se ela começa a deitar mais cá para fora as qualidades e as características que ela tem. Ela começou pelo macramé, ela também nos vai já dizer o que é que a fez e o trajeto de vida dela e os passos que ela também começou a fazer nesta área, começou a sentir-se envolvida pelo menos com o macramé, depois penso que pelo macramé holístico e decidiu aprofundar ainda mais e a perceber que se calhar fazia mais sentido ir mais longe e mais fundo através do Feng Shui. E vocês perguntam-se o que é isto? O que é o Feng Shui? E associamos muito a artes milenares também. Pois é o que a Paula nos vai dizer e eu vou já puxar a Paula aqui para o Instagram. Vamos ver se eu a consigo convidar. Vou convidar aqui a Paula. Não sei se estou a conseguir convidar, porque ela desapareceu-me aqui agora do ar. Bom, vamos ver se entretanto a Paula vem aqui para... Eu vou já puxar a Paula aqui para a emissão do Facebook. Olá, Paula. Eu acho que continuamos a não nos ouvir, mas eu vou-te pedir para ires para o Insta, se puder ser, que eu estou a tentar convidar-te e vamos ver se através de lá eu vou conseguir agora do ar. Bom, vamos ver se entretanto a Paula vem aqui para... Eu vou já puxar a Paula aqui para a emissão. Vamos ver, isto é o direto no Olá, Paula. melhor. Eu acho que continuamos a não nos ouvir. Olá. Eu vou pedir à Paula para o Insta, se puder ser. Eu estou a tentar aqui. convidar e vamos ver se eu estou no Insta. Está a ouvir. Vou dizer à Paula, vou escrever aqui para ela pedir para aderir ao Insta. Sei lá se consegues, eu não te consigo ouvir por aqui. Comentem, quando chegarem, comentem. De onde é que estão a ver este direto? É sempre bom saber onde é que vocês estão a ver aqui para ela e se vocês pedir para aderir ao Insta. Se conhecem o Feng Shui ou se já ouviram falar, as revistas falam um bocadinho disto e habitualmente o que falam mais é sobre a decoração. As casas, a decoração, está muito associado a isto. Eu não sei, e a Paula depois também vai dizer se está a ver ou se tem a ver um bocadinho com a parte mais oriental, porque nós associamos a estas coisas ao... Olá, Paula?
A Paula fugiu-me aqui. Olá, Paula, mas fugiste-me do estúdio do Instagram, perdão, do Facebook. Pronto, mas consegues entrar por lá, porque senão ouvimos-nos por aqui e quem estiver ali, se calhar ouve, não sei. Ok. Então, olha, eu vou... obrigada a quem está aqui em direto pelo Insta. E eu vou, então, dizer às pessoas que vão estar aqui no Facebook que não vai ser possível ouvir a Paula. Vou só deixar aqui um obrigada a quem está deste lado e depois eu vou tentar transmitir ou tentar fazer isto de outra maneira ou noutra ocasião para o Facebook. Pronto, a Paula vai tentando. Em todo o caso, eu vou falando aqui também, depois vou verbalizando aqui para o Facebook, se depois entrar alguém, eu também depois vou verbalizando e vou-te puxar, se tu conseguires. Paula, enquanto isso e enquanto vais aí dando isto, as tecnologias andam assim meio esquisitas, já houve várias pessoas, é engraçado porque temos vários colegas a queixarem que as internets andam muito estranhas, isto anda tudo assim um bocadinho estranho, é engraçado que eu ainda há bocado tentei entrar no Zoom e foi-me complicado, não consegui através do telemóvel, tive de ir pelo computador, anda assim tudo muito estranho. Mas, Paula, diz-me uma coisa. Não estás a conseguir. Não tem mal. Olha, eu vou-me despedir. Vamos fazer a transmissão, então, só pelo Insta. Eu vou-me despedir aqui. Quem for ver aqui o direto no Facebook, pode ser que numa próxima oportunidade tenhamos a oportunidade de raptar outra vez a Paula. Estás a conseguir? Ai, nós andamos aqui a ameaçar aqui o sistema, depois já ele, vamos cá pôr isto a andar. A Paula já está aqui, outra vez. Está. Paula, tu querias fugir, mas não vai dar. Estou a brincar. É verdade. Mesmo... Achas que já consegues assim, que eu assim ouço pelo Insta e acho que consegues transmitir pelo Facebook? Está tudo ok? Exatamente. Tá. Desde que me ouças, porque tu disseste que não me estavas a conseguir ouvir, e eu também, não sei se o problema será meu ou não. Olha, mas eu acho que o problema é do StreamYard, porque eu agora já estou no computador e continuo a não te ouvir. Bom, portanto, vamos então ver o que se passa e pode ser que consigamos ou não, porque ele está-me aqui a dar ativo, como o meu som está bem no computador, eu não percebo porquê, mas pronto, vamos então avançando. Qualquer coisa, se as pessoas não derem para ouvir ou não conseguirem ouvir, depois eu peço que comentem e digam se está tudo ok ou não. Paula, bem-vinda aqui ao cantinho. Não deu para falar contigo ali nos bastidores, porque não estavas a conseguir ouvir, mas estava a comentar que eu acho que tu tens muito potencial e escondes muito potencial que ainda não deitaste cá para fora. Mas também sei que aos poucos vais sentindo que a tua caminhada faz mais sentido à medida que vais aprofundando alguns assuntos e temas. Começaste pelo macramê holístico, ou macramê, depois se calhar macramê holístico, não sei se foi assim a ordem, mas depois sentiste necessidade de abraçar, ir mais aprofundar, e se calhar faria sentido para ti, e começaste a abraçar o Feng Shui. Mas diz-me uma coisa, voltando um bocadinho atrás, já percebi que foi esta a ordem,
Como é que tu, Paula, começaste, ou o que é que foi o clique que te deu para começares a ir para este caminho do macramê, pensar na harmonia das coisas? Como é que tudo surgiu? Foi uma necessidade tua à procura desse reencontro, se calhar, e essa conexão? Olha, não foi nada pensado. Ai, peço desculpa. Foi uma coisa muito causa e efeito, porque eu fui despedida em 2019 e estava muito tempo desocupada, sem saber muito o que fazer, não é? E também em procura de alguma orientação, e na altura eu não conhecia o macramê, confesso, não. E cruzei-me numa pesquisa, cruzei-me com macramé, com uma peça de macramé. E eu achei aquilo mesmo muito interessante. Mas pela parte artística do macramé. Pelo design, exatamente. Identifiquei muito com a peça. E fiquei com aquela ideia de, eu se calhar gostava de aprender isto, e passado muito pouco tempo estava numa escola de costura a aprender a técnica de macramé. Pronto. Entretanto, fui me especializando em algumas técnicas, mas e veio a pandemia, não é? E logo a seguir. E eu senti que as peças que eu queria criar não queriam que fosse só um elemento decorativo, percebes? Queria que as pessoas, de alguma maneira, pudessem sentir o mesmo tipo de intenção e de harmonia que eu sentia, percebes? Quase como que o relembrar que nós também podemos ter um momento para nós, mesmo que seja dentro do nosso espaço, dentro da nossa casa, percebes? Em que a nossa casa não seja só para chegar, trabalhar, não é? Arrumar a casa. Não seja só uma casa, transformar uma casa em lar, é isso, não é? Exatamente. Portanto, isso levou-me à criação do macramé holístico, em que juntei vários... Não sei se vocês ouviram o meu gato, mas ele acabou de dar um... Ouvimos. Ele fala sem macramé e ele diz: como eu adoro macramé e pôr as minhas unhinhas naquilo. Adoro os fios. E então juntei várias técnicas para criar uma harmonização com a aromaterapia, com a terapia das cores. Portanto, uma peça, aquilo que era só uma mera peça decorativa, passou a ser uma peça holística ou terapêutica, não é? E o que está atrás de ti, só para quem nos vê, o que está atrás de ti é uma peça feita por ti, não é verdade? É uma peça feita por mim, exatamente. Aqui no Facebook dá para ver de um ângulo e no Instagram dá para ver no outro ângulo, mas percebe-se que é uma peça feita por ti. Em macramé, então, portanto, para quem não sabe, isto é uma peça em macramé. Pronto. Ou seja, tu, de uma necessidade que tu própria sentiste, começaste também a sentir que era interessante contagiar os outros e as outras pessoas, se calhar à tua volta, os que convivem contigo primeiro, não é? Com esse tipo de energias, porque é uma questão muito de energia. Sim, eu comecei a perceber que, com a pandemia, comecei a perceber do enorme impacto que a nossa casa tem no nosso estado emocional, não é? Seja pela organização, seja pelas cores, seja pelos cheiros. São coisas que às vezes nós não prestamos atenção, mas a verdade é que têm uma grande influência. E a verdade é que em pesquisa acabei por me identificar com Feng Shui, uma arte milenar que eu já conhecia, não é? Mas à qual eu não me tinha dedicado. Então percebi que podia juntar o melhor dos dois mundos, que era fazer então uma especialização em Feng Shui, não é? E usar o macramé terapêutico como uma ferramenta do Feng Shui e levar principalmente as pessoas a perceber do impacto e da influência que o espaço tem na nossa vida, quer fisicamente, quer emocionalmente. E por isso, e voilá, não é? Eis toda a harmonia e toda a conjugação do Feng Shui.
Mas eu compreendo aquilo que tu disseste, de não mostrar o potencial. És capaz de ter alguma razão nisso, não é? Porque eu levo o Feng Shui com uma grande responsabilização, porque estamos a lidar com um impacto direto. Antes de mais, eu quero agradecer a quem está aqui a assistir ao vivo. Metam um like, eu já vi aí coraçõezinhos, mas pelo menos no Instagram, metam um like se estiverem a ouvir bem, porque é importante para nós, porque aqui a convidada, a Paula, não conseguia ouvir. Não sabemos bem o que é que se passa com a internet. Eu estou sempre aqui a bater na mesa e no computador, é para dar mais emoção à coisa. Mas se quiser, partilhem o vosso feedback em relação ao som. Em todo caso, obrigada. Aqui no Facebook estão já a fazer um like, ótimo, estão a ouvir bem. Em todo caso, e mais importante também que o som, é vocês estarem aqui. Muito obrigada a quem está aqui, há pessoas aqui que já estão a assistir. Obrigada. E sabem que é sempre bom ter esse feedback, esse retorno. E lembrem-se que estes convidados que eu trago e dão o tempo de estarem aqui, porque eu acho que é importante, quer para mim, mas também para vocês, escutarem o que eles têm para acrescentar às nossas vidas. Paula, isso é tudo muito interessante e eu sei que vamos começar aí a explorar um bocadinho esse teu lado, porque tu tens muito para dar e disseste muito bem, as coisas devem ser feitas com respeito, amor, respeito. Nós, quando gostamos daquilo que fazemos e abraçamos, deve ser também ou seja, quem recebe aquilo que nós damos tem de sentir que realmente é levado a sério e as coisas são, por mais prazer que nos dê, e por mais divertido que seja e prazeroso, mas também é por respeito, e nós gostamos. Claro que temos o retorno financeiro, é certo, também temos de ser pagas por aquilo que fazemos, e isso é o justo. E tem toda a lógica que seja, principalmente fazer o que se gosta e receber-se por isso é extraordinário, era o que toda a gente devia fazer. Mas hoje, olha, isto é uma parte e vocês vão ver, hoje eu estou assim um bocadinho agridoce. Pela primeira vez recusei um trabalho porque eu não consigo dar resposta. Porque os casamentos são todos em junho, eu não sei o que é que se passa e custou-me imenso. Eu espero voltar a contactar com esta pessoa, ou que essa pessoa me volte a contactar, porque pareceu-me muito querida. Mas eu gostava realmente de fazer e gostar de dar um sorriso a uma pessoa e uma peça para alguém, uma peça personalizada e para ti também, Paula, quando tu fazes os teus trabalhos, é um bocadinho de nós, do nosso tempo, que está espelhado naquilo que vai para outra pessoa. Apesar de ser pensado noutra pessoa, é um bocadinho do nosso tempo que está ali. Às vezes é mais do que umas horas valentes, mas que é bom que as pessoas também sintam-se especiais por isso. Mas há algumas pessoas, provavelmente já ouviram falar de Feng Shui, mas não sabem exatamente o que é que isso quer dizer. Queres explicar aqui, porque tu és entendida nisso mais do que eu? Olha, antes de mais, deixa-me dizer que eu fiz há muito pouco tempo um inquérito e foi muito interessante perceber que muita gente pensa que sabe o que é Feng Shui. Muita gente considera que Feng Shui é decoração, é uma maneira de decoração. E não é verdade. A decoração é, sim, uma ferramenta do Feng Shui. E Feng Shui para já é uma arte milenar chinesa, já existe há muito, muito tempo, que tem sido adaptada aos nossos dias, não é? Mantendo sempre a base elementar do que é o Feng Shui. E, no fundo, é uma maneira de estar na vida e uma maneira de harmonizar o espaço à nossa volta, não é? De acordo com algumas técnicas, não é? E aí sim entra não só a organização, a decoração, as cores, as texturas, o equilíbrio do yin e do yang, não é? Isto porquê? Porque Feng Shui, a palavra Feng Shui, significa vento e água, ou seja, é a fluidez e o movimento destas duas energias que está muito diretamente relacionada connosco, porque nós também somos 70% de nós água, não é? E utilizamos a energia, o chi, a respiração, o movimento do ar à nossa volta. Portanto, Feng Shui é exatamente isto, esta harmonia e este equilíbrio de energias. A decoração é uma ferramenta que a gente utiliza, não é?
para ajudar a equilibrar e a harmonizar o espaço à nossa volta. Mas é muito interessante, mas já é muito bom as pessoas terem esta noção que Feng Shui existe, não é? Agora é só desmistificar e levar a conhecer com clareza efetivamente o que é o Feng Shui para Sim, melhor... Exatamente. Para melhor também ser... Exato, porque é assim, porque, olha, obrigada pela explicação, porque eu também não sabia aí alguns pormenores que tu falaste e muito bem, essa mistura dos elementos, é engraçado, mas eu acredito que muita gente, ou algumas pessoas, pronto, que se calhar associam o Feng Shui lá vêm estas modas, agora chama-se isso e agora é as revistas de decoração. Porquê? Porque é certo que está muito ligado à decoração e ligam muito à decoração. Se calhar perde-se um bocado a essência e mistura-se um bocadinho a base, como tu disseste e muito bem. A decoração é apenas um acrescentar e enriquecer ainda mais a arte do Feng Shui, mas por trás traz algo muito mais profundo e menos supérfluo, quase como uma simples decoração, porque nós temos decorações bonitas e depois temos umas pensadas com a base do Feng Shui e o que é que o Feng Shui traz. Eu fiquei muito curiosa, já agora, para quem estiver aqui a ver-nos agora em direto, e já sabem que podem pôr comentários aqui à Paula, aproveitem se vocês tiverem alguma curiosidade sobre isto, alguma dica que queiram, mas no final também já lhe vou pedir algumas. Mas eu vi um post teu, e se calhar algumas pessoas aqui também viram, as que te seguem, sobre as plantas. Eu adoro plantas e fiquei surpresa com a espada de São Jorge. Eu não sei se vocês conhecem a planta, é uma planta. Eu penso que ela não dá flor, pelo menos nunca me deram flor aqui em casa. Não, é só verde, é só verdinho. Pronto, quem conhecer a planta, há muita gente que usa e dizem que até é uma planta auspiciosa, ou seja, que até está relacionada. Mas tu vens-nos puxar as orelhas e chamar a atenção de algumas coisas, mas com base no Feng Shui também, não é, Paula? Exatamente, olha, eu vou aproveitar... Então partilha isso, e porque há pessoas que se calhar não viram esse post teu e assim também recebem a explicação. Então, olha, eu quando pensei em começar este conteúdo de desmistificar o Feng Shui, quebrei aqui um bocadinho. Isto vai buscar a parte que eu te dizia da responsabilização do Feng Shui. Nós temos, quando somos consultores, ou quando pensamos em dar sugestões ou dicas de Feng Shui, principalmente os consultores, eu acho que nós temos que ter muita consciência se aquilo que nós sabemos e aquilo que transmitimos é efetivamente verdade e é real. Porque se não for, nós podemos estar a prejudicar energeticamente a outra pessoa. E eu fiz um interregno no meu conteúdo para fazer esta partilha em específico da espada de São Jorge, esta planta, que sempre existiu na casa de muitos portugueses, mas parece-me a mim que agora voltou novamente a estar em voga. Só que é uma planta que, como tu disseste, é auspiciosa, está muito direcionada à proteção. Não é uma espada de esperar, peço desculpa. É uma planta de proteção. É a espada de São Jorge, não te enganaste muito, estavas a dizer o nome dela. Exatamente. Portanto, a espada de São Jorge, ela tem uma energia muito yang, muito movimento, não é? Porque é pontiaguda. Se vocês vocês que nos estejam a ouvir, se repararem na planta da espada de São Jorge, ela faz biquinho. Pontiaguda, não é? Ela faz mesmo, parece mesmo uma espada. Portanto, é uma planta que tem que estar no exterior. Jamais, em tempo algum, esta planta pode estar dentro de casa. E, infelizmente, eu já vi alguns consultores a fazerem vídeos com esta planta dentro de casa. Pois, porque usa-se muito na decoração e nas revistas. Há muitas plantas, como tem ali o espaço, está bem que às vezes, se calhar, é por estarem ali a demonstrar um espaço, mas o que é certo é que o metem dentro de casa, o ambiente dentro de casa. Esta planta, o indicado para a espada de São Jorge é estar à porta de casa, ok? Preferencialmente em paridade, ou seja, em par, duas. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Ontem recebi uma mensagem de uma seguidora que me dizia:
Paula, mas eu não posso tirar a porta porque senão ela vai ser roubada. Ok, qual é que é a solução aqui para quem tem este problema? É colocar o mais perto da janela, não é? É a janela. Janela. Pronto. Okay. E é em paridade. Em vez de ter uma planta muito grande, tem uma planta mais pequenina, porque também há espadas que são Jorge mais pequeninas, em paridade, porquê? Porque vai buscar o equilíbrio. Temos que nos lembrar sempre, paridade, equilíbrio, yin e yang. Temos que ter sempre isto. Paula, eu que sou muito flores, olha, peço desculpa aos convidados, mas eu agora também vou puxar aqui um bocadinho para a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer. Mas, Paula, existem algumas características das próprias plantas que nos digam que sim, todas as que são pontiagudas ou qualquer coisa, são ligadas a esse setor, que estamos a falar quase como a espada de São Jorge, ou as suculentas também são tão usadas que devam estar assim em algum sítio, ou não, ou convém especificar cada planta e perceber quais são os contextos. Para quem estuda Feng Shui, isto está diretamente relacionado com os elementos. Por exemplo, a espada de São Jorge é pontiaguda, está diretamente relacionado ao elemento fogo. Pronto, uma energia mais yang, mais ativa, não é? E há plantas que podem ter os dois elementos. Podem ser mais arredondadas e já nos vai remeter para outro elemento. Podem ter ondas, já nos remete para outro elemento. Por exemplo, estavas a referir o caso das suculentas. As suculentas, não é? Se tiverem muitos piquinhos, estás a ver aquelas suculentas... Ok, tipo catinhos. Okay. Essas são no exterior, não são recomendadas estar dentro de casa, não é? Convém estar no exterior. Aquelas que são muito simples, não é? Que até têm aqueles formatos até com folha mais arredondados. Sim. Não há problema em estar em casa ou até numa varanda. Quando eu digo no exterior, pode ser numa varanda. Atenção, não precisa estar na rua, propriamente dita. Mas, respondendo à tua pergunta, como é que a gente sabe? Sabe pelo formato, principalmente, não é? Para quem é consultor de Feng Shui, consegue associar o formato das plantas aos elementos e, a partir daí, perceber se podem estar dentro. E, principalmente, olha, eu vou pegando agora nas plantas, referiste-me a espada de São Jorge, mas eu vou referir, por exemplo, o lírio da paz. A planta, o lírio da paz, é uma planta que nós devemos ter, por exemplo, no nosso quarto, para quem tem a televisão no quarto, que não deve ter, mas se tiver, não é? Porque é uma planta que está estudada pela NASA e que absorve o campo eletromagnético. Portanto, que engraçado. Paula, as coisas que eu aprendo contigo, estás a ver? Tu tens tanto conteúdo. Olha, Paula, não te esqueças, estávamos a falar da planta aí de bater no quarto. Antes de mais, quero agradecer a quem está aqui a fazer comentários no Instagram e no Facebook. No Instagram foi o primeiro comentário e estavam a comentar que não sabiam determinadas questões em relação às plantas. Isso é bom. É o corpo livre. Não sei quem é a pessoa em concreto, mas... É a nossa querida Carolina Pacheco. É a Carolina. Pois é, aparece aqui. É Carolina Pacheco. Obrigada, Carolina. E aqui já pus a Andreia. A Andreia é uma pessoa extraordinária que ela gosta também imenso desta arte que tu fazes, porque ela também tem um dedinho para estas coisas. É a Andreia e também vai ser raptada para um direto comigo. A Andreia está a dizer boa tarde e a questão dela, penso que aqui... A Paula já respondeu, que é quando se mora em apartamentos sem possibilidade de colocar no exterior, qual será o melhor local? E ela está a agradecer. Sim, é sempre perto de janelas, mas janelas da parte de fora ou pode ser da parte de dentro, junto à janela? Se tiver possibilidade de ser da parte de fora, o indicado é da parte de fora. É melhor do que de interior. Sim, ok. Exatamente. Obrigada, Andreia, pelo comentário. Mas estávamos a falar do quarto, ou seja, há uma planta que já foi estudada pela NASA, disseste tu, meu Deus, mas é a única ou existe um leque delas? Essencialmente, o lírio da paz é aquela que melhor absorve o campo eletromagnético, que tem uma ação direta sobre nós, não é? Portanto, e causa aqui uma certa toxicidade e interfere diretamente
com o nosso sono e com a nossa dificuldade em dormir. Daí ser tão importante que as pessoas não tenham televisões no quarto, ou se tiverem, pelo menos que as cubram com um pano branco e que desliguem da eletricidade, precisamente porque muitas vezes, às vezes, as pessoas têm esta dificuldade em dormir e não percebem porquê. E é precisamente porque já temos tanto eletromagnético dos telemóveis, dos routers. Disseste muito bem, se calhar também para quem dorme com o telemóvel junto a si, também não é boa ideia. Também não é boa ideia, é verdade. A gente tem o péssimo vício de fazer do telemóvel um despertador, mas a verdade é que para a nossa saúde... Culpado também. Caso de ter tudo pau, culpado também, porque eu ainda uso o telemóvel. Já o coloco em modo voo, é um facto. Já o coloco em modo voo de noite, mas ainda continuo a fazer dele um despertador. Por isso é que eu te dizia que o Feng Shui é muito mais do que decoração. Não é? É muito mais do que saber escolher a melhor cor, saber escolher onde colocar determinado objeto. Feng Shui é assim um mundo, é não é? poderoso e bem usado, e as pessoas provavelmente convém também terem o apoio de alguém que dedicas. Mas há uma coisa que eu associo muito, e antes de te conhecer, Paula, porque nós conhecemos aqui através destas coisinhas aqui que vocês estão a ver também, é através da internet e do online, que eu conheço a Paula. Mas eu lembro-me, antes de conhecer muito o que eu tinha associado ao Feng Shui, agora sei porque vou-te seguindo e vou vendo mais coisas, e por isso é que estás aqui direto, porque eu acho fundamental as pessoas também perceberem um bocadinho disto, e pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Uma delas também já disseste muito bem, que é a parte dos aparelhos eletrónicos no quarto, onde se vai dormir. Mas eu, daquilo que eu via, e antes as primeiras coisas que eu via associadas ao Feng Shui, para além de estar sempre em revistas de decoração, eu nunca li nada de Feng Shui sem ser nas próprias revistas de decoração, mas também, não sei se também está ligado ao Feng Shui, mas eu penso que era também nesse âmbito, que era a posição da cama. Sim, Pronto, também eu está. penso que está ligada a isso, ou pelo menos a explicação vem um bocadinho também do Feng Shui, porque intuitivamente, na construção, quando se fazem as construções das casas e os planeamentos dos arquitetos, da planta, automaticamente eles metem logo ali a cama, as cabeças da cama, numa determinada posição. E não sei se é uma coisa pensada que sabem, olha, é assim porque é assim, ou se sabem o porquê de ser assim. Porque às vezes uma coisa é fazer por repetição, porque é assim que tem de ser. Mas o porquê que tem de ser? Olha, isto é muito curioso, porque nós, quase que, como tu disseste muito bem, intuitivamente, acabamos por aplicar algumas técnicas de Feng Shui sem saber que o estamos a fazer, não é? A direção da cama é efetivamente uma recomendação, está ligada ao Feng Shui. Hoje em dia já temos muitos arquitetos, designers de interiores, engenheiros, cada vez mais temos esta sensibilidade em estes profissionais irem buscar o Feng Shui para os seus projetos. Eu posso te dizer que na minha turma eu tinha desde arquitetos, decoradores de interiores, designers de interiores, portanto éramos uma vasta gama de profissionais de diferentes áreas. Portanto, eu acredito sim que alguns já estejam mais sensíveis a essa metodologia do Feng Shui. Em relação à cama, eu agora se calhar vou levantar um tema controverso. É o que a gente quer. Deixem já comentários, agarrem-se já aí. Exatamente. É algo controverso e eu vou te explicar então. Porque o Feng Shui, como eu te expliquei, o Feng Shui é uma arte milenar. Antigamente era para melhor direcionar a campa das pessoas que morriam, para trazer prosperidade e ser auspicioso para a família e os descendentes futuros. Pronto. Isto, no fundo,
a base elementar do Feng Shui nasceu assim. Pronto. Entretanto, começou-se a perceber, principalmente os monges que estudavam o Feng Shui, começaram a perceber que efetivamente havia algumas características de pessoa para pessoa e tentaram adaptar e trazer, não é, essa metodologia também para a vivência em vida e não apenas a vivência pós a morte. Sim. Exatamente. Portanto, depois lá está, com a integração do comunismo na China, levou a que os monges tivessem que fugir da China. Pronto. E isso levou a um levar do Feng Shui para vários países. Ok, a espalhar um bocadinho o conhecimento, esse conhecimento começou a abrir fronteiras para outros lados. A abrir fronteiras, exatamente, e que depois começou a haver diferentes escolas, diferentes metodologias. Aquilo que está muito em voga é que as camas devem estar direcionadas a norte. Isto é o que se diz de uma maneira geral. Eu, em particular, utilizo as direções reais e as direções reais indicadas para cada pessoa. Por isso é que eu, na minha comunicação, digo sempre que são as casas que se têm que adaptar às pessoas e não as pessoas às casas. Porque nós somos seres individuais, somos seres singulares. Aquilo que é chapa 5 para um, não é chapa 5 para outro. O medicamento que faz bem a mim poderá não fazer bem a ti. Do meu ponto de vista, é igual... Mas tem, desculpa te interromper, Paula, mas tem a ver essa personalização de uma coisa que parece tão lógica e básica, que eu me lembro sempre nos projetos existir, que é a cama virada de cabeça a norte. Tem a ver com a parte de energias da pessoa? Tem a ver com o número pessoal, o número enérgico da pessoa. É um estudo que faz através da sua data de nascimento, em que nós acabamos por ter 3 números pessoais. E cada número está associado ao elemento. Nós temos 5 elementos, não é? Fogo, água, metal, árvore, terra, não é? Portanto, o nosso número pessoal vai nos indicar qual é que é o nosso elemento. Portanto, e depois, de acordo, cada um nasce com as suas direções favoráveis. Ok. Já percebi a lógica. Portanto, eu sou elemento 6 de metal, não é? Tenho a minha própria direção para o amor, para a saúde, para a prosperidade, não é? Portanto, eu quando quero atingir determinado objetivo, eu vou direcionar e posicionar-me, não é? De uma determinada direção. Portanto, quando eu vejo muito, tem a ver com a escola, tem a ver com a metodologia de Feng Shui que cada consultor segue, não é? Eu vejo muita gente adaptar as casas em que chega, a entrada da casa é norte, a porta da casa é norte, não é? Isso para mim, confesso que não faz muito sentido, porque qual é que é a lógica? Se a porta está para sul, porque é que subitamente é considerada a norte? Não tem lógica, percebes? Portanto, eu utilizo as direções reais, os pontos cardeais e as direções favoráveis, que são estudadas, não é? Através do momento do nosso nascimento. Se quiserem um bocadinho, para perceber melhor, temos a nossa astrologia ocidental, não é? Em que é leão, touro... Sim, os símbolos do zodíaco que toda a gente conhece, mesmo os que não ligam. Eu confesso que não ligo muito, mas sei, não é? Toda a gente acha que sabe o seu signo. Exatamente. Isto é um estudo, que é o que das 9 estrelas, é um estudo astrológico oriental. Utilizamos o calendário oriental para saber então o nosso elemento e o nosso número pessoal. Por isso é que quando me dizem eu meto a cabeceira a norte, depende. Talvez sim, talvez não. Vamos
estudar para ver e saber, não é? É extraordinário o que estás a dizer. Sim, cada pessoa é uma pessoa e por isso faz muito sentido aquilo que tu fazes e que tentas aplicar, que é a individualidade. Aquilo que uma pessoa pensa que é genérico, não tem de ser, não é? Pelo contrário, e estás a explicar o porquê é que não deve ser. Olha, eu não sabia, várias coisas que tu comentaste aqui, não sabia, e calculo que se calhar aqui também algumas pessoas que estão a ver também não sabiam, e isto é muito interessante porque abre-nos assim um bocadinho a mente. Isto não tem a ver com a parte das crenças, nem sermos mais ligados ao misticismo, a essas coisas, aos mistérios e isso. Não, pelo contrário. Isto é importante porque traz muito mais do que propriamente isso. Estavas a dizer, Paula, diz-me. Estava-te a dizer, em relação ao misticismo, é muito importante as pessoas terem noção que isto de místico tem muito pouco. E não é por acaso que grandes empresas multinacionais, nacionais e internacionais hoje em dia, aplicam Feng Shui nas suas empresas. Temos o caso da Nestlé, temos agora Feng Shui que está a ser lecionado na Universidade Nova para grandes empresas, não é? Portanto, vamos pensar um bocadinho. Se fosse assim tão místico, as empresas metiam-se nisto? Ia ser lecionado nas universidades? Fica a pergunta no ar, eu acho que isto acontece quando as pessoas não têm assim, o conhecimento todo. Passa assim pela rama e pode ser aquilo que é entendido de forma muitas vezes errada, porque o que absorvem, como eu te disse, o que eu tinha, o que eu recebia antes de conhecer melhor e até agora de te conhecer a ti, a ramagem era revistas de decoração e assim um bocadinho para a beleza e só focavam nisso, não focavam próprio. Também é certo, se eu fosse aprofundar e se isso fosse do meu interesse aprofundar, se calhar iria descobrir aquilo que tu estás a dizer. Mas para as pessoas comuns, não é? Que é a maioria, o que passava poderia ser uma mensagem um bocadinho errada e supérflua do que é o Feng Shui e o poder todo que ele tem. Disseste muito bem que grandes empresas aplicam e é pela mais-valia e o poder tirar o melhor partido associando essas coisas. Paula, diz-me uma coisa. Quando uma pessoa, imagina, eu vou renovar a minha casa, faz-te conta, já habito lá há 15 anos, faz-te conta, e eu vou mudar a decoração. Sinto que preciso mudar, sinto, depois de te ouvir e de ver algumas coisas que tu vais publicando, digo, isto faz todo o sentido, vou querer aqui algumas mudanças. Imagina que alguém que está aqui a ver ou que vai ver este direto, porque algumas pessoas veem os diretos em indeferido e dizem assim, eu queria tanto ter perguntado isto. Ou seja, eu vou alterar a minha casa. Quais são pequenas, por exemplo, para não te alongares muito e para não revelares os segredos todos, não é? Como é óbvio. Por exemplo, 3 dicas importantes que a pessoa deve ter em conta quando vai mudar o mobiliário, vai mudar tudo. Imagina, eu fico só com o esqueleto da casa e digo, vou mudar isto tudo. Dá, tipo, as queixas mais importantes, eu estou a dizer 3, mas dá mais ou menos. Mas o que é que devia ter que as pessoas digam assim, há coisas que não podem prescindir, que é isto e isto é fundamental. O resto, pronto, olha, se não fizerem também não é para aí. O que é que achas para as pessoas terem equilíbrio e sem saberem porquê dizerem assim, faz sempre diferente nesta casa? Uhum. Olha, eu vou dar as dicas genéricas, porque o indicado seria estar harmonizado com o seu próprio elemento, não é? Portanto, sim, tu já explicaste que é muito individualizado, agora vais ser assim um bocado genérico. Agora vou falar assim de uma maneira genérica, não é? Por exemplo, numa empresa a gente aplica de certo modo também de uma maneira mais genérica, não é? Pronto. Eu diria para ter atenção à cor das paredes, ok? Atenção às cores fortes. Eu sei que é muito bonito de se ver, mas nem sempre é muito bom de se estar, não é? Principalmente, quem for remodelar um quarto, atenção às cores fortes. Os laranjas, eu já nem estou a falar nos vermelhos, as cores rosa. Há muitas mães que adoram aplicar o azul e o rosa no quarto dos seus bebês, não é? Atenção a isso, porque o rosa é uma cor do elemento fogo, é uma cor
vai agitar a criança, não é? Pronto. E o azul, apesar de não ser uma cor do elemento fogo e não ser tão excitante como o rosa poderá ser, a verdade é que é demasiado. Portanto, ter apontamentos de azul, sim, ter apontamentos de rosa, sim, mas não uma parede inteira. E muito menos 4 paredes inteiras. Por amor de Deus. Não, porque senão depois a criança não vai conseguir dormir. É importante perceber o porquê disto, não é só porque sim. É porque vai agitar a criança, os bebês vão ter mais dificuldade em dormir. Num quarto ainda das crianças, atenção, agora está-se muito a usar os papéis de parede, atenção aos bonequinhos, tem aviões, tem barcos, tem bombeiros. Porquê? Porque induzem ao movimento, vai deixar as crianças mais agitadas, principalmente as crianças que têm tendência a ser hiperativas. Ou seja, estamos ainda a carregar com mais aquilo que devia ser um sossego, não é? Exatamente, tal e qual, exatamente isso. Numa sala, eu diria para terem atenção à iluminação, cor de tonalidade amarela, porque é mais relaxante, nos quartos idem, não é? Aliás, nos quartos eu até aconselharia a não terem luz no teto, porque o quarto deve servir apenas e só para dormir. Pronto. E para a nossa intimidade também, não é? Claro, mas ou seja, dar um local mais de harmonia, mais intensidade mais baixa. Por exemplo, o que é que tu dizes? Olha, o meu quarto tem luz atrás dos cortinados, pronto, atrás por cima da janela e atrás dos cortinados. Ou seja, é indireta, é um bocado indireta e está também na parede, pronto, não estou no teto, eu não tenho candeeiros no teto. Lá está. Porquê? Porque é uma luz que tem que ser mais relaxante e mais tranquilizadora, percebes? E na sala também. Portanto, claro que no escritório convém ser uma luz branca, assim como na cozinha, de preferência na sala e nos quartos uma luz regulável. Não sei se recordas daqueles candeeiros que têm os vários níveis. Sim, exato. Sim. Que dá para ajustar. Sim, se uma pessoa precisar de ler, ajusta, ou aqueles que são de pé, que dá para focar quem estiver, por exemplo, no sofá, ou especificamente para leitura, aqueles candeeiros de leitura pontuais, por exemplo. Por exemplo, as fotos. Vamos falar em fotografias que os pais adoram ter as fotos dos filhos. O que é que tu vais para aqui revelar? Então, diz lá. Vou revelar que os pais não vão amar menos os filhos por não terem fotos dos filhos no quarto. O quarto é do casal e deve haver fotos apenas e só do casal. Achas que pode perturbar a parte íntima? Inconscientemente, sim. Ok. Olha as coisas que eu descubro aqui com a Paula. Deixa aqui um comentário. Eu já estou aqui a ver comentários. Deixa-me aqui abrir no stream. Nunca imaginei isso. É bom saber. Está a Helena a dizer. Helena, é bem verdade. Eu estou a descobrir aqui imensas coisas. O quarto pode ser cor-de-rosa. Dizem que calma. Helena, eu acho que aqui a Paula já respondeu. O rosa, por mais clarinho que seja, quer dizer, se for assim muito, muito clarinho, mal se nota, se calhar em junção com o teto nota-se que é rosa, mas se calhar... Temos que ter noção que há várias tonalidades de cor-de-rosa. Pronto, se for muito clarinho, muito suave, se calhar não choca, não faz aquela interferência. Mas nunca temos que ter noção que na psicologia das cores, as cores que são calmantes tendem a ser os verdes, tendem a ser o azul, aquele azul muito calma, que lembra quase a água, estás a ver? Porque o rosa não deixa de ser do elemento fogo, não deixa de ser uma cor excitante. É como eu disse, pode haver sim um rosa mais tenue, nunca às 4 paredes, é demasiado. 4 paredes pintadas de rosa é demasiado. Se porventura... O que parece bonito é engraçado, tu estás a falar da cor, e a cor até na roupa e na moda tem muita influência. O nosso estado de espírito... portanto, as cores têm imensa influência, mesmo no marketing, os carros, a associação da cor em determinadas marcas. A cor está muito... Os carros vermelhos são mais tendenciosos a ter acidentes.
A sério. É Até verdade. acidentes não sabia, mas sei que são considerados de força, não é? O Ferrari, a força, a garra. É Também verdade. é associado ao perigo. É verdade que o vermelho é associado ao perigo. Curiosamente, eu vi um estudo recente e achei curioso esse Os detalhe. Que engraçado. Não sabia, não fazia ideia. Mas a cor, e tu falaste muito bem, é muito importante. E aquilo que parece uma coisa bonita, não é? Que olhamos, está tão bonito aqui o quarto, e no entanto pode ser Não é funcional. ter o retorno e o outro lado da medalha e nem sempre se aperceber porque é que os miúdos estão agitados, neste caso falando de criança, ou até a nós sentirmos um incómodo qualquer de estar num espaço e não percebermos exatamente o porquê. E muitas vezes está em coisas simples, como também os tons da própria casa. É engraçado que, falando em estudos, eu lembro de há uns anos atrás ver que havia uma pessoa que tinha crises de epilepsia por causa de cores, de uma mistura forte de cores e tinha dores de cabeça, até se ter percebido que era das cores que estavam, mas eu acho que era até no local de trabalho. Não quero mentir, eu acho que não era em casa, mas era o que ele sofria no local de trabalho. Depois veio-se a saber que era o estímulo das cores, de algumas cores, provocavam-lhe essas alterações. Isto para dizer que o impacto da cor também é enorme e não é assim tão pouco. Exatamente, existe a própria cromoterapia, que é o tratamento através da cor, não é? Em que nós vamos buscar determinadas funcionalidades a cada tom, não é? Portanto, quando a gente fala nas cores e nas texturas, não é algo abstrato, é uma coisa que está estudada cientificamente, não é? Portanto, não é uma coisa abstrata. Olha, por exemplo, uma coisa tão elementar quanto a luz violeta nos recém-nascidos. Já percebes? A luz violeta incidida sobre os recém-nascidos que têm icterícia. Percebes? Portanto, é a psicologia das cores, é um impacto direto que tem, quer no nosso estado emocional, quer no nosso estado, até no nosso estado físico. Porque uma cor muito intensa, não é? Vai nos deixar agitados, vai nos acelerar a pulsação, vai nos deixar nervosos. Isso é tudo aquilo que não se quer no momento de descanso, por exemplo. Num quarto, queremos estar uma coisa mais tenue, relaxada. É claro que podemos ter cor, atenção, não é isso que Sim, eu estou a dizer. mas não em exagero, ou seja, pequenos elementos de cor para dar vida. Nas almofadas, na colcha, nos cortinados, não é? Para tudo, lá está. Tudo menos é mais. Vamos partir desta premissa. Que menos é mais. É verdade, sim, senhora. Portanto, olha, tem que haver equilíbrio. É verdade. Olha, Paula, isso tem muita lógica e com isto tudo já passaram 50 e tal minutos. A conversa é como as cerejas, é verdade. Desde já quero agradecer imenso às pessoas que têm estado aqui a comentar, à Helena, à Andreia, à Lu, que é a Lúcia, aqui através do Facebook, comentários bastante pertinentes e, sobretudo, de muita curiosidade, que as pessoas estão surpresas com aquilo que tens estado a dizer, Paula, e é verdade, é mesmo assim. Isto é uma caixinha que se abre e uma pessoa pode começar, ou seja, isto faz-me lembrar o que tu acabaste de dizer e que foste transmitindo. E se querem saber mais, têm de seguir aqui a Paula. Dá-me uma sensação que é quase um novelo de lã. Uma pessoa começa a puxar o fio e vai, se calhar, encontrar muitas respostas a determinadas coisas que se sente e não sabe exatamente porquê. E se calhar vai começar, espera lá, se calhar será que isto está relacionado com aquilo? Vai começar, se calhar, a pôr em causa que determinados sentimentos, ou às vezes uma pessoa não se sente bem quando entra numa casa, parece que tem ali qualquer coisa. E as pessoas são extraordinárias, os donos das casas são extraordinários, mas há ali qualquer coisa nas casas que a gente não se sente assim tão bem, passa-se ali alguma coisa.
E, no entanto, se calhar tem tudo a ver com pequenos elementos que estão ali e que, quando bem coordenados e bem utilizados a nosso favor, tornam realmente uma casa num lar. Sim, exatamente, tal e qual. Porque é o nosso lar, é onde nós devemos sentir bem. Paula, não querendo alongar muito, e quero-te agradecer também pela tua presença, tu tens várias coisas em mãos, mas diz-me uma coisa, qual é a transformação que tu sentes maior quando as pessoas começam a aplicar ou a pedir conselhos para aplicarem nas suas casas estas técnicas associadas ao Feng Shui? Como é que tu sentes a transformação dessas pessoas? O que é que são as primeiras coisas que elas manifestam de mudança? Essencialmente, o primeiro impacto é uma grande leveza e uma grande calma. Porque muitas vezes o ambiente está pesado e não sabem porquê. Temos que perceber que em Feng Shui cada coisa tem o seu lugar. Tem a ver até mais com a organização do que propriamente com cores e texturas. Portanto, quase que há uma certa leveza e um certo respirar, não é? Um certo bem-estar, sabes? Há muito isso. E acho que lá está, porque as pessoas vão transpor para as casas o seu ADN. Lá está a velha máxima de que são as casas que se adaptam às pessoas e as pessoas às casas. E depois também está muito relacionado com os objetivos que a pessoa quer atingir, até com o próprio vision board que a pessoa quer criar no seu objetivo, naquilo que quer alcançar, não é? Porque eu, como utilizo o método Banda Boa Vida, que foi a minha formadora, portanto, eu faço uma junção de Feng Shui com Vision Board, não é? E Kaizen, que é a funcionalidade das casas. Quase que dá outra live. O ser prático. Exatamente. E, no fundo, assim, de uma maneira muito sucinta e resumida, é espelhares o teu objetivo, a tua intenção, de uma maneira tridimensional na tua casa, não é? Através de frases, através de objetos que te levam a focar. Aliás, Tony Robbins, por exemplo, já deves ter ouvido falar com certeza, não é? Ele Sim. É um aplicador nato de Vision Board, não é? Porque cria-nos o foco, o objetivo, a direção. A visão, aquela direção. Exatamente. Portanto, tudo isso pode ser trabalhado na nossa casa. Portanto, quando eu comecei com o macramé, era isto que eu queria. Era as pessoas sentirem-se bem dentro das suas casas e fazerem das suas casas um lar. E não apenas mais um sítio, agora vou chegar e vou ter que limpar e arrumar e cozinhar. E quase que ficam exaustas só de pensar que vão chegar a casa. Percebes? É verdade. E não sentem aquela coisa do cantinho, de fechar os olhos e quase ter um momento relaxante. Não estou a dizer um momento relaxante por uma pessoa estar cansada e relaxa até num banco de autocarro, mas estou a falar de sentir conectada ali com o seu espaço, com a sua casa, com o seu ambiente, tipo, o meu momento zen. E quase não precisa de ir buscar ao outro lado essas energias, porque ali dentro tem essas energias reparadoras, de gostar do seu espaço, de amar o espaço e até de amar quando recebe pessoas lá, se calhar essas próprias pessoas dizerem, sinto-me tão bem aqui. Não é? E atenção, eu não estou a dizer com isto de maneira nenhuma, nós vamos ter uma casa como uma revista. Nós nunca vamos ter uma casa como uma revista, não é? Mas é a nossa. É a nossa. E nós temos que perceber, quando vemos uma revista de decoração, que aquelas casas estão estrategicamente fotografadas, não é? Visando um objetivo. Percebe? Portanto, as nossas casas são casas reais. E têm vida, e têm agitação, e têm desarrumação. Portanto, as nossas casas nunca poderão ser como casas das revistas que são casas estáticas, não têm vida, não é? Portanto, às vezes eu vejo pessoas, mas eu queria tanto como, já vi aquela casa e é tão gira.
Mas aquilo é uma foto, aquilo não existe no mundo real. E às vezes é bom nós também desmistificarmos esta ideia, sabes? Não, esquece, aquilo é só nas revistas. É tal e qual Sim, como acho aquela modelo. perfeição extrema que dá aquele ar muito intocável e quase que nos faz sentir mal, apesar de ser bonito de ver, faz-nos quase sentir mal porque não atingimos aquilo, não é? Mas a nossa espelha a nossa vida, é o momento de criar emoções, vivências, memórias naquele espaço. E aquele espaço é o nosso espaço. É extraordinário, é extraordinário. A quem está a dizer que chegou tarde e que não viu desde o início, isto não há aqui, sabe? Eu começo às 7, é certo, porque tenho de dar 1 hora para começar, mas não é tarde, não é nada tarde, desde que aproveitem o que estiverem a ouvir em direto, se quiserem, metam comentários, mas também vai ficar disponível para vocês em diferido, portanto não há problema nenhum. Se quiserem, podem ver desde o início, ver aqui a Paula a falar e a experiência dela. Oh, Paula, é incrível. Diz-me uma coisa, o Feng Shui exatamente entrou na tua vida a partir então da parte de que estavas a dizer que após um despedimento entrou o macramé e logo sequencial então entrou o Feng Shui. Quem é a Paula de hoje, de dia 9/5, como que era há 3 anos atrás? Qual é a tua maior diferença em ti, Paula? Sou uma pessoa mais consciente de mim mesma e mais consciente do mundo à minha volta e do espaço à minha volta. Porque eu posso te dizer que eu trabalhava 6, 7 dias por semana, 8 a 9 horas por dia, estive neste registro durante 5 anos e meio. E isto é tudo aquilo que ninguém deve fazer. Porque chegas a um ponto em que eu já não era a Paula, não é? Era a trabalhadora. Portanto, quase que perdes a tua identidade. E o ter sido despedida, há males que vêm por bem. Porque foi o embate, porque não estava a contar, não é verdade? Mas também me permitiu a levar a este desenvolvimento pessoal. Atenção, eu não comecei de um momento para o outro a tornar-me artista têxtil, especializada em macramé, não. Eu fiz um trabalho interior, um desenvolvimento pessoal, fiz coaching, portanto, houve aqui um trabalho... Sim, e tu estás sempre a ir atrás de conhecimento e a beber conhecimento e a atualizar-te, isso é muito bom. E as pessoas deviam todas fazer isso, correr atrás de uma coisa que lhes dê gosto e prazer. Sim, e no fundo permitiu-me estar mais consciente, mais aberta, não é? Ao mundo à minha volta, a perceber que nem tudo é linear, nem tudo a gente consegue ver e sentir, e que há muito mais do que aquilo que a gente às vezes acha que existe, não é? E principalmente esta influência enérgica, não é? O impacto que tem dos elementos da nossa casa, de uma planta, não é? Não é por acaso que, quando a pandemia, tivemos a maior venda de plantas nacional, foi o período em que mais se vendeu plantas. Para mim, acho que foi fazer pão e plantas. Tal e qual, não é? As pessoas e as manualidades, as artes, as manualidades, conectam muita gente, não é por acaso que as pessoas agarraram a isso, porque é realmente o que nos preenche a alma. Exatamente. E portanto, isso dá que pensar. A pandemia foi avassaladora, continua a ser avassaladora, mas a verdade é que permitiu a muita gente se redescobrir, não é? Portanto, acho que também causou este impacto não só em mim, não é? Eu própria me redescobri enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional, mas também permitiu a outras pessoas fazer isso mesmo. E acho que, no fundo, nós temos que ser, como diz uma das minhas mentoras, a Ana Lino, temos que ser voz e ação dos nossos sonhos. E muitas vezes a gente nem perde tempo para ouvir os nossos sonhos, quanto mais metê-los em ação, percebes? E muitas vezes termos estes 10 minutos de
epá, são 10 minutos para mim, o dia tem 24 horas, não é? Eu vou-me sentar naquele cantinho que eu criei para mim, vou relaxar e vou ler 2 páginas de um livro. As pessoas não imaginam do impacto que isto tem na vida delas. Experimentem. Lanço o desafio. Experimentem dedicar 10 minutos conscientes a vocês mesmas. E agora vamos falar mulheres, porque normalmente o grande grosso do nosso público são mulheres, não é? Portanto, e somos nós que estamos sempre naquela azáfama para trás e para a frente, a fazer tudo e a chegar a todo lado. Portanto, o desafio aqui às mulheres que nos estão a ouvir, a dedicarem, e não é perder tempo, atenção, não é perder tempo, não é perder 10 minutos, não, é ganhar tempo. Dedicarem 10 minutos do seu tempo a ler um livro, nem que seja só 1 ou 2 páginas, a ver um episódio daquela série que anda a adiar eternamente, sei lá, qualquer coisa, pintar, desenhar, 10 minutos, e vão ver o impacto que tem e a satisfação que irão ter, não é? Por estarem a dedicar tempo a si mesmas. E com isso, posso-vos garantir que vão trazer muito mais harmonia e equilíbrio, não só à vossa vida, mas também depois no próprio envolvimento em casa. É tudo. É contagioso. Não é por acaso que pessoas com... Às vezes que a gente gosta de estar ao pé de pessoas animadas, não é? E boas energias. Claro que toda a gente tem dias menos bons, é certo, mas gostamos, porque senão sentimos que nos chegam também as energias, não é? Pessoas sempre a dizer mal, negativas, sempre pessimistas. Também, às vezes, a gente sente, ai pá, senti-me tão cansada. Eu sei que a pessoa precisava de falar, mas sinto-me cansada. Ou seja, é bom. Claro que toda a gente tem e devemos ouvir também as pessoas quando elas precisam de falar. Mas pequenas coisas, às vezes é só preciso encontrarmos aquilo que nos faz viver e gostar de algo. E às vezes é um bocadinho isso, é resgatar às vezes aquele sonho ali, como aqui a Paula disse. Às vezes aquele sonho está ali eternamente adiado, ou deixamos morrer porque alguém uma vez nos disse isso não é para ti, ou não faças isso, e deixamos, porque ficámos com aquela ideia na nossa cabeça. Toca lá resgatar essas coisas do passado, porque se calhar também agora tem outro impacto, anos mais tarde, que não tinham no anterior. É com outra consciência das coisas e aplicar as coisas com outra emoção. A Paula também já me fez, a Paula tem vários desafios também na vida dela e um deles também era a roupa, chegámos a falar sobre isso. É verdade, é verdade. Portanto, toda a gente tem os seus desafios, toda a gente tem as suas preocupações, toda a gente, nós não somos como aquelas casas das revistas que estávamos a falar, ninguém é perfeito. E às vezes as redes sociais fazem com que hajam vidas perfeitas, mas isso é só para parecer, não é para ser. E nós temos de ser e temos de olhar mais para a nossa e não estar sempre a comparar com a dos outros. Uma coisa é dizer, opa, também gostava daquilo e vou fazer para ter isso. Não por coisa de, ela tem, eu não tenho, não gosto, porque isso também alimenta coisas negativas em nós. Não deve ser por aí. Devemos ficar contentes que os outros a tenham atingido resultados, mas se calhar também lutaram, porque a gente não vê, nós não vemos os espinhos e as noites e as dores de cabeça que às vezes as pessoas passam para atingi-los. E a gente só vê o sucesso, não vemos às vezes as provações. Por isso, vocês também têm os vossos sucessos e podem ter estes pequenos sucessos. E a Paula disse muito bem, tirem 10 minutos de algo que vos dê prazer fazer e comecem com pequenas coisas. E podem fazer toda a diferença, não é assim, Paula? Podem mesmo fazer toda a diferença, acreditem, porque nós parece que estamos sempre a viver em função dos outros, não é? Seja dos filhos, do marido, dos pais, do trabalho, ainda mais agora com a pandemia e com o teletrabalho parece que se trabalha até muito mais, não é? E então e o tempo para mim mesma, não é? Onde é que fica? Não é? E muitas mulheres às vezes esquecem-se de dedicarem tempo a si mesmas. Eu posso dizer que eu fiz 2 programas de gestão de tempo e é impressionante ver várias mulheres de diferença, não tem nada a ver com escolaridade, não tem nada a ver com o tipo de trabalho que têm, mas todas tinham o mesmo problema, falta de tempo. Precisamente porque não conseguiam dedicar tempo a si mesmas.
E às vezes é tudo uma questão de planeamento, de organização e É de verdade. dizer agora, vou parar tudo, estes 10 minutos são meus. É pôr na agenda como se vocês fossem uma cliente vossa, faz de conta. Ou aquele encontro inadiável. Vão haver a agenda, espera lá. Agora é um encontro comigo mesmo. Parou tudo. Parou tudo. Olha, Paula, eu vou partilhar contigo aqui o comentário da Andreia. Eu adoro a Andreia. Que palavras inspiradoras no momento oportuno. Obrigada a Paula e a ti, Sofia. Ela está a dar através do Instagram. O desafio, a Helena diz que vai aceitar o teu desafio, o desafio de ler, de cá 10 minutos. Depois vão se habituar e depois já esticam para 15 e depois para mais. Mas partilhem o que é que sentiram por estarem depois partilhem. E depois eu também partilho com a Paula. A perfeição não existe e estamos sempre em evolução. É verdade, Helena. E quando nós olhamos para trás e dizemos como eu fui, é bom. É sinal que não estamos na mesma e estamos a evoluir. Agora, se dissermos não mudava nada, não mudo nada, e então estou assim sempre. E a Paula estava a dizer, e muito bem, que às vezes temos a falta de tempo, e eu não vou querer alongar muito mais aqui o direto, vamos ter a oportunidade, se calhar, de voltar a falar nisto ou noutros temas, mas o que é certo, basta pensarmos um bocadinho que as 24 horas são para todos. O relógio não estica mais para uns que para outros. Agora, o que nós fazemos por cada minuto que é nosso, só a nós diz respeito, onde nós vamos querer usá-lo. Eu posso usar em frente à televisão, o tempo que eu tenho livre. Posso usar a não fazer nada, mas posso usar a fazer algo que eu gosto e que me preencha mais do que propriamente algo que passe e eu diga, foge. Mas passou um ano e parece que não fiz nada. Passou um ano e parece que não fiz nada. É muito importante, por exemplo, estavas a falar muito bem da questão das redes sociais. As pessoas não têm noção, inconscientemente, do tempo que nós dedicamos nas redes sociais. Aquilo que é só ver uma simples notificação, a gente acaba por perder ali meia hora, uma hora, só a fazer scroll. E está tudo bem, se for consciente. É verdade. Porque às vezes é esta consciência que faz toda a diferença. Dizer, ok, eu agora vou dedicar aqui meia hora às redes sociais. Chega e ter o tempo para isso. E estava pensado para isso. Exatamente. Agora, não é perder-se, porque nós temos que ter consciência que as redes sociais estão feitas para nós perdermos tempo nelas. Não é por acaso, não é? É viciante, não é? E eu, às vezes, eu contra mim falo, que às vezes dou por mim, fogo, não é? Perdi aqui mais tempo do que era suposto. Qual que eu queria, não é? Exatamente. Portanto, se calhar, 10 minutos deste bocadinho a fazer uma outra coisa que constantemente podemos fazer. Porque a base da consciência é o fundamental, é estar no momento presente. Isto é um bocadinho de mindfulness, não é? Que é o estar presente e consciente do momento. E isso faz toda a diferença e cria uma conexão com nós mesmos, com a nossa família, com a nossa casa. Não é? Estarmos conscientes do momento presente, no fundo. Não é? É verdade, é verdade. Olhar com outros olhos e até à nossa volta. Não é? Ou até mesmo aquele bom dia de manhã. Pensem, não digam só bom dia porque é normal dizer. Pensem, quando forem amanhã acordar e dizer bom dia a quem está ao vosso lado, ou bom dia à primeira pessoa que encontrem, ou no trabalho, espera, digam um bom dia a sentir esse bom dia. E não só porque é bom dia o hábito. Não é? E sabes o que é também uma coisa muito interessante que me foi ensinada? E atenção, que eu estou aqui a falar e eu não nasci a saber isto. Não é? Temos sempre a aprender, Paula. Claro. Foi aprendido. E uma das coisas que me foi ensinado para estarmos mais até conscientes é o diário da gratidão. Não é? Pode parecer que, agora... Não, às vezes nós não temos consciência nem presentes das coisas boas que nos acontecem. Às vezes andamos tão em baixo e parece que só acontece coisas más e estamos numa pandemia, agora estamos numa guerra, não é? Portanto, temos que ir resgatar as coisas boas que existem à nossa volta. E grandes empresários, grandes mentes brilhantes,
há duas coisas fundamentais que elas fazem, que é meditação e o diário da gratidão. E isto quase que deveria de ser ensinado, não é, nas escolas, a ensinar as crianças a ter este mindset, esta mente presente e consciente, não é, da vida à volta delas e das coisas positivas que lhes acontecem. Olha, hoje está um dia esplêndido e fui à praia e dei um mergulho no mar, não é? Pode parecer banal. Pequenas coisas boas, simples. Até o beber um café numa esplanada pode ser tão bom e reparador. Está a Helena a partilhar connosco. Desculpa lá te interromper, Paulo. Está a Helena a partilhar aqui connosco através do Facebook, a dizer sim que ela também tem o Diário da Gratidão e ajuda para não desanimar. Porque assim, quando a gente abrir o diário, às vezes até podemos escrever sem pensar muito, mas depois quando formos abrir o diário, vamos ver, estão coisas tão boas aqui dentro e faz-nos conectar outra vez. Quando nós estamos mais desanimadas, para lá, o que é que faz sentido? E realmente ajuda. Paulo, eu estava-te a interromper, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa que acho fundamental. Estava mesmo a referir esta questão, às vezes até beber aquele café com a amiga que andamos eternamente a diário e quando andamos por isso, olha, passaram-se semanas, se não meses, não é? E parece que o tempo nunca acontece. E é bom nós estarmos presentes e conscientes, não é? Daquilo que acontece à nossa volta. Portanto, eu acho que, no fundo, respondendo à tua pergunta, a grande diferença de 2019 para 2022 é esta: é estar consciente, não é? E tentar me lembrar, porque é muito fácil nós nos esquecermos, tentar me lembrar que é preciso estar conectada não só comigo, mas com o meu meio envolvente e com as pessoas nele. Portanto, deixo o desafio, não é, de dedicarem 10 minutos a si mesmas, de fazerem o diário da gratidão se vos fizerem sentido, aprenderem a meditar para relaxar um bocadinho, que também é bom. Portanto, e isto parece que não tem nada a ver com Feng Shui, mas no fundo Feng Shui, não é, voltando à temática, é harmonia e equilíbrio. E tudo isso que estivemos aqui a falar é precisamente para potenciar a harmonia e o equilíbrio do nosso bem-estar físico e principalmente emocional. É verdade, é fundamental. E já diz o ditado, não é? Tudo, quando a nossa cabeça está bem e está conectada com o resto, tudo começa a fazer sentido e começamos a também a estar nas coisas e para as coisas. É fundamental. Bom, eu acho que foi bastante interessante, apesar daqui das divergências tecnológicas ao início, começámos um bocadinho mais tarde, mas eu acho que foi muito proveitoso. Agora imaginem, isto foi um bocadinho, agora imaginem o potencial daqui de tudo. Eu trouxe este tema porque eu acho que passa um bocadinho ao lado a potencialidade que isto tem, e também fui percebendo isto à medida que eu fui conhecendo mais a Paula e falando com ela. E vendo as páginas dela, mas é fundamental também para vocês, porque às vezes nem sempre a gente sabe porque é que determinadas coisas estamos a sentir, ou porque é que acontecem determinadas coisas, ou o nosso ambiente à nossa volta, e pequenas coisas, e podem fazer toda a diferença, e às vezes são as mais pequenas mudanças, e têm todo um significado. Bom, vou-me despedir. Vou novamente agradecer mais uma vez, isto parece que estou sempre a repetir, é verdade mesmo, agradecer aqui à Paula, que deu um bocadinho do seu tempo, 1 hora e tal, do seu tempo, e a vocês que também deram o vosso tempo, contribuíram mais do que 10 minutos para estar aqui. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês, como foi também para mim. Já sabem que a semana começa às segundas, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Já sabem também que podem fazer parte do grupo privado do Facebook, Conversas de Armário em Dose Dupla, está a passar aqui num banner, pelo menos no Facebook. Se quiserem podem entrar, podem falar por questões, se eventualmente colocarem alguma questão de algum direto que tenham visto, ou mesmo este que está a acontecer agora, eu posso transmitir à Paula, se for alguma coisa relacionada com ela, também para ela ver, e assim eu serei a ponte, não há problema nenhum. É uma forma, é privado, porque é uma forma de vocês também exporem lá coisas que se calhar
são um bocadinho mais pessoais e que não querem tornar público, e aquilo também tem ali um bocadinho o respeito mútuo, por isso é que tem umas regras para poderem entrar, não é nada rígido, mas é só para perceberem que aquilo que é dito ali é para respeitar e para ficar ali, mas darmos as nossas opiniões, mas sem forma ofensiva, só construtiva. Se gostarem de algum assunto que gostassem de ver assim num direto, eu tenho já agendado alguns convidados, mas também tenho agendado pessoas que se inscreveram para assistir, para fazer parte aqui comigo nestes diretos. Por isso é sempre assim mais um risco, porque eu não conheço a pessoa ou as pessoas, mas se acham que podem contribuir, assim como a Paula também contribuiu aqui hoje, se acharem que a vossa história é importante e possa trazer inspiração e uma mais-valia para quem está aqui a ouvir, inscrevam-se, mandem mensagem privada e assim podemos tentar agendar depois. Às segundas, já sabem, às 19. Paula, boa continuação de semana. Muito obrigada para ti também. E vamos falando, porque vamos ter já uma reunião esta semana, não é verdade? É verdade, dia 12, não é? Eu acho que é dia 12, vamos reunir com o grupo. Portanto, até quinta-feira, penso eu. E a vocês, uma boa continuação de semana, fiquem bem, aproveitem 10 minutos e digam um bom dia mais vezes e com uma intenção ainda mais positiva e consciente. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui para a semana. Continuamos a ter convidados extraordinários e uma convidada que é uma surpresa à área que ela aborda. Eu vou deixar aqui no ar, mas acredito que vai ser bastante interessante porque é uma coisa que não é muito falada, mas que eu acho que vai trazer muita curiosidade e vem neste seguimento quase de diretos que eu tenho estado a fazer. Mas estejam atentos que acho que também vai ser muito interessante. Estejam atentos durante a semana ao que eu vou colocar. Paulinha, boa continuação. Obrigada. Mais uma vez. Também. E uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Beijinhos. E aqui, vou só ver aqui 2 comentáriozinhos. Obrigada, Helena, aqui no Facebook, foi maravilhoso. Obrigada, Helena. E amei ouvir. Tudo bom para ambas. Bom, Paulinha, já tens aqui pessoas que adoraram te ouvir e é sempre um acrescentar de informação. Eu acho que a Paula não me está a ouvir. Não tem mal, mas fica aqui a dica. Boa continuação para vocês que estão aqui. Já sabem que sem vocês não é a mesma coisa. Beijinhos, fiquem bem.